Boa noite, pessoal! Tudo bem, gente? A paz do Senhor! Hoje nós vamos ler Provérbios 10 para a glória de Deus. Vamos lá, então? Provérbios 10 está escrito assim, ó. Estes são os provérbios de Salomão. O filho sábio traz alegria ao pai. Olha isso! O filho sábio traz alegria ao pai. Você tem trazido alegria ao pai? Ao seu pai? A Deus, né? Você tem trazido... o filho sábio traz alegria ao pai. E o filho sem juízo, olha só, traz tristeza à mãe. Olha só. As riquezas ganhas com desonestidades não servem para nada. Uma vida honesta livra da morte. Olha isso, gente. O Senhor não deixará o justo morrer de fome, mas impede que os maus consigam o que tanto deseja. Quem é preguiçoso no seu trabalho fica pobre depressa. Quem trabalha com diligência acaba ficando rico. Olha só. O filho sábio faz a colheita no verão, mas aquele que dorme durante a colheita é um filho que causa vergonha. Olha só. O justo é coroado com bênçãos. Olha isso. Mas a boca do perverso mora a violência. Todos lembram com alegria de um homem justo mesmo depois de morto, mas o nome do homem mau é desprezado e jogado na lama. Os sábios aceitam com alegria as instruções que recebe, mas quem não tem cuidado com o que diz acaba arruinando a sua própria vida. Olha aí a importância de saber, né, o que fala. Quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer. Tá vendo, pessoal? Quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer. Mas quem anda pelo mau caminho acaba sendo desmascarado. Olha só. Quem esconde a verdade causa tristeza. E o insensato de lábios acaba arruinando a sua vida. Olha isso. Quem esconde a verdade causa tristeza. Mas o insensato de lábios, né, no falar, acaba arruinando a sua vida. Ô, louco, né, gente? Olha só. Tem que tomar cuidado com as palavras. As palavras do justo são fonte de vida, mas as palavras do perverso abriga a violência. Olha só, as palavras dos justos são fonte de vida, mas as palavras dos perversos abrigam a violência. Que horror, né? Olha só. Em qualquer situação, devemos conversar de maneira controlada e compreensiva, ainda que tenhamos de ser firmes e decisivos. A conversa torpe, autoritária e abrutalhada coopera na formação de um ambiente rixoso, malicioso e odioso. Tá vendo, gente? Olha só o versículo aqui, ó. As palavras do justo são fonte de vida, mas as palavras do perverso abriga a violência. Em qualquer situação devemos conversar de maneira controlada e compreensiva, ainda que tenhamos de ser firmes e decisivos. A conversa torpe, autoritária, abrutalhada coopera na formação de um ambiente rixoso, malicioso e odioso, tá vendo? Vamos lá, versículo 12. O ódio só produz brigas e confusão, mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. Que lindo, né, gente? É o amor, né? Olha só. O verdadeiro amor, em toda a amplitude do seu significado, sempre promoverá o perdão e a reconciliação, né? Cobrir
Cobrir, olha só, cobrir significa, comunica o sentido de expiar, apagar, cancelar a dívida. Jesus Cristo foi quem pagou toda a nossa dívida por meio do seu próprio sangue e nos deixou o maior exemplo prático de amor e perdão. Olha só. Então, o ódio só produz brigas e confusão, mas o amor, ele esquece e perdoa todas as ofensas, tá vendo, gente? Então o amor sempre ele vai promover o perdão e a reconciliação, cancelar dívidas, né? Expiar, apagar, isso é o amor. Então quando a gente ama, a gente esquece e perdoa as ofensas, né? A gente não fica lembrando, não é isso? Tá escrito aí. Nos lábios do prudente está a sabedoria, O insensato fala sem pensar e logo traz a desgraça. Então a pessoa que fala sem pensar, ela está cometendo um grande erro, porque ela só vai trazer briga, confusão, né? Então a Bíblia está falando aqui, os sábios acumulam conhecimento. O insensato, o tolo, o louco, né? Fala sem pensar e logo traz a desgraça, briga, ruína, um ambiente ruim, né? Tá falando aqui. Os bens do rico são sua cidade fortificada e a pobreza dos pobres é a sua ruína. O justo ganha a vida com seu trabalho, olha só, mas o ganho do perverso leva ao pecado, né? Quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho. Gente, eu não sei se vocês já chegaram perto de alguém e já falaram assim, eu posso te dar um conselho nesse assunto, nesse determinado assunto? Né? Uma vez eu falei com um pastor, né? Esse pastor não é daqui, e eu cheguei para ele, eu falei assim, olha, ele me contou um caso, e eu falei para ele assim, olha, eu posso te dar um conselho? E ele falou, pode. E eu fui e dei um conselho para ele, foi meio que puxando, né, um pouquinho, e depois ele voltou para mim e falou assim, olha, eu sou pastor, mas eu vou ouvir o seu conselho, porque eu vi que é de Deus o seu conselho. Então, assim, eu poderia não aceitar, porque eu sou pastor, né? Eu poderia não aceitar o seu conselho, mas se Deus está te usando e eu vi que é Deus na sua vida, eu vou aceitar o seu conselho. E ele aceitou. Então, olha só, quem aceita ser disciplinado, pode ser quem for, ovelha, pastor, pode ser qualquer autoridade. Olha só, quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida. Quem diz que Deus só usa, quem diz que Deus só usa gente que está lá em cima, não, Deus usa os pequenininhos também para falar, para alertar, né? Então, quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida. Mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho. São pessoas insensatas. Elas não aceitam a correção, elas não aceitam a disciplina, entendeu? E ainda desvia outros a serem daquele jeito ali, né? Então, olha o que a Bíblia está falando. Não é porque você é pastor, porque você não vai ouvir um conselho de uma pessoa que não é pastor. Não é porque você está acima de alguém que você não vai ouvir, né? Você vai ouvir. Se for Deus usando, então você tem que ouvir e acatar, né? E assim você está andando no caminho da vida. E você não vai rejeitar a correção e não vai desviar outros do caminho, né? Então, olha só. O coração cheio de ódio produz lábios mentirosos, gente. Olha só. Quem espalha calúnia não tem juízo. Olha isso, né? Olha isso. O coração cheio de ódio, de inveja, de intriga, né? Então ele faz o quê? Ele está
Ele só sabe falar mentira, provocar a pessoa, só sabe falar mal dos outros. Esse é o coração que tem ódio, inveja, raiva, intriga, né? Essa pessoa precisa o quê? Ter um novo coração, um coração cheio de amor, um coração cheio de Deus, para falar bem, entendeu? Para amar o próximo, para falar nem mal e nem bem das pessoas, mas serem amáveis, ter um coração de Deus, né? Então, coração cheio de ódio produz lábios, palavras, o quê? Palavras mentirosas, falsas. É muito fácil você saber quem tem o Espírito Santo hoje. É muito fácil você saber se aquele Espírito procede de Deus ou não que está falando. Quando aquele próximo ama o seu irmão. Porque a Bíblia fala, como é que as pessoas falam que ama a Deus se não ama o seu próximo? Né? Então a Bíblia está falando, se aquela pessoa está cheia de ódio, está cheia de rancor, está falando mal do irmão, está falando mal de autoridade, seja lá quem for, está falando mal, essa pessoa não tem Deus, né? Está falando mal, o coração dela é de ódio, né? De raiva, de produz. E quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, né? Alegria. Essa é os frutos do Espírito Santo, né? Bondade, perdão, né? Então, você pode ver muito bem. Então, quem espalha calúnia não tem juízo. Quem espalha más notícias não tem juízo, né? Então, tem que tomar cuidado. Quem fala demais, olha só, quem fala demais acaba pecando. Olha só, quem fala muito, joga palavras aos ventos e fica conversando, e conversa vai, entra na rodinha e fala, até pecar. Então, assim, eu às vezes eu não me assento muito em rodinha assim, e até é bom, né? Que a gente acaba falando o que não edifica, né? Falar mal dos outros, pra quê? Para que entrar em sites e Facebook, fofocar e ficar vendo vida dos outros, né? Para que conversar com seu amigo e ficar falando mal das pessoas? Vem cá, quando a pessoa vier falar mal de outra pessoa, você fala assim, escuta, o que você vai me falar? Porque tem espírito de fofoca, gente. Desculpa eu falar, mas tem espírito de fofoca. Quando uma pessoa vier para você falar assim, escuta, eu queria te contar uma coisa de fulano de tal. Primeira coisa você vai falar assim, escuta, o que você me falou é verdade? É verdade o que essa pessoa fez? Não, me disseram. Então, o que você vai falar dessa pessoa é bom? Vamos olhar o lado bom. Ela está aqui para se defender? Ela é boa? Coisa boa? Não. Tipo, vai meter o pau na pessoa, né? Então, você já descarta. Né? Vai me edificar? O que você vai me falar vai me levar a crescer? Vai me edificar? Não. Então, gente, se poupe, né? Não queira nem saber. Isso aí é cuidar da vida dos outros, né? Cuidar da vida dos outros, pra quê? Viver em fofoca. Tem espírito de fofoca, que só fica o quê? Perdendo, a pessoa só perde tempo ali olhando a vida dos outros e falando mal dos outros e não se edificando, e o tempo passando, o tempo tá correndo. Se você não fizer hoje o que você tem que fazer, você não vai fazer mais nunca, porque o tempo não espera ninguém. Então, o que você tem que fazer é o quê? É ir e fazer aquilo que você tem que fazer. Não pare para ficar escutando fofoca, não, né? Então, isso que você tem que, quando a pessoa chegar e falar, espalhar calúnia, fofoca, não perde tempo com isso. Você tá cheio de coisa, você tem marido, você tem casa, você tem seu ministério, você tem seu trabalho. Meu Deus, se poupe. É coisa que não te constrói, não vai edificar a sua vida, que não vai fazer você crescer. Então, para que parar e ficar perdendo tempo com isso, né? Misericórdia. Eu não gosto de ficar cuidando da vida de ninguém. Então, olha só. Quem espalha calúnia não tem juízo. Quem fala demais acaba pecando. O sábio, ajuizado, consegue controlar a sua língua. Você já notou que tem gente que não sabe controlar o que fala? É muito simples você acabar uma briga, encerrar uma fala de uma pessoa, né? Então, toda vez que você vê uma pessoa falando ali demais, aí você já começa a pensar,
essa pessoa vai começar a pecar. Ela vai começar a desagradar o Senhor. Ela vai começar a falar mal de alguém. Ela vai começar a fazer isso. Ela vai começar a fazer aquilo. Gente, então controla você. Não deixa aquela pessoa pecar. Fala assim, não, então tá, gente, ó. Então falou, gente, eu tenho um compromisso, tal, entendeu? Vamos ler a palavra, vamos falar coisa boa, né? Tem tanta coisa para você desviar, para você controlar também, para você não cair naquele meio da fofoca ali, que é tão feio, né? Tão feia a pessoa quando a pessoa cai ali no meio da fofoca e acaba pecando também. Não, o que você tem que fazer é o seguinte, é você se controlar a sua língua e você ser luz, ser influente ali naquela conversa. Você que tem que controlar aquilo ali, dominar. Domínio próprio, fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Então você domina, você controla a sua língua e não deixa o outro pecar, né? Porque senão ele vai estar caindo o quê? No espírito da fofoca. E Deus não se agrada de fofoca, né? Então você vai controlar o que você fala. Você fala mais. Jesus só falava o que edificava. Eram poucas as palavras de Jesus, mas era o suficiente, né? Então é isso. Quando você vê que está falando demais, opa, né? Quando você vê que alguém está falando demais, pode ter certeza que ela vai pecar. Então você controla a sua língua e evita o mal de acontecer, do pecado entrar, do espírito da fofoca, da contenda, da briga entrar, né? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Misericórdia, vamos viver em paz. Paz. Então vamos lá. A língua dos justos é como prata pura. A língua dos justos é como prata pura. Só fala o que é bem, né? Só fala aquilo que edifica, que engrandece a Deus. Só fala coisas construtivas, que ajudam as pessoas. Então, as palavras do justo, né? Elas fazem muito bem a muita gente. São como prata. Olha o que a Bíblia está falando, né? E olha só. Mas as palavras do insensato não valem nada. É fácil você identificar quando a pessoa é insensata. Ela fala pelos cotovelos, ela não tem noção do que ela está falando, né? Então, assim, você vê que ela não fala nada que edifica, que traz crescimento, ela não traz luz, não traz Jesus para a conversa. E não adianta falar esse negócio assim, gente, ó. Porque, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. O coração só fala daquilo que ele tá cheio. Se o seu coração tá cheio de Deus, você vai falar de Deus. Se o seu coração não tá cheio de Deus, você vai passar 1 hora, 2 horas conversando com uma pessoa e você não vai tocar em nada de Deus. Você não vai louvar, você não vai falar de Deus, você não vai falar da palavra, é só fofoquinha, é só conversa, é só intriga, entendeu? Então o coração daquela pessoa não tem Deus. Porque quando o seu coração tem Deus, você vai falar de Deus o tempo todo. Eu só venho aqui na internet, eu só tenho um Facebook aqui, gente, para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus. Não é para fofocar, não é para olhar a vida de ninguém, é para ajudar os meus amigos também a encontrar essa maravilhosa palavra de Deus que transformou minha vida e vai transformar a sua. Se você querer, se você der atenção a essa palavra, ela vai transformar o seu viver também. Né? Então é por isso que eu venho aqui para falar de Jesus, né? Para mostrar o amor de Deus e essa palavra que transforma, que te molda o seu caráter, que te transforma numa pessoa melhor, né? Então olha só, as palavras do justo fazem bem a muita gente, mas o insensato morre por falta de juízo, morre pela boca, né? De tanto falar palavras aí, ó. Da Bíblia. Agora um versículo chave e eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo. Ó. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. A bênção do Senhor não traz desgosto, né? Ela é riqueza. Ela traz alegria, paz, harmonia, amor, edifica,
né? Vamos supor que você está num relacionamento aí, que você está namorando, você está noivo, começou a trazer desgosto, começou a trazer problema, luta, sai fora, não é de Deus, não é bênção do Senhor para a sua vida. Isso aí vai atrapalhar você no seu ministério, vai atrapalhar você no seu trabalho. Então sai fora, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto, não traz preocupação. Tudo aquilo que faz te preocupar não é de Deus, não é do Senhor Jesus. Então sai fora, não é de Deus. Então procura rever. Olha se esse relacionamento está te trazendo bênção. Olha se você está tranquilo, se você está em paz. Se você... A paz, gente, é o árbitro da vontade de Deus. Você sentiu paz, é de Deus. Então vai firme, é bênção de Deus. Agora, você está trazendo preocupação, dúvida, questionamentos, não é bênção do Senhor, né? Então, rompe com isso aí, com esse namoro aí. Eu falo para os jovens. Isso vale para o emprego, para o trabalho também. Tem trabalho que não é de Deus, né? A gente tem que orar pedindo ao Senhor orientação. Tudo que a gente fizer, a gente tem que orar. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Olha só, quando Abraão mandou aquele servo dele procurar uma esposa, mandou procurar uma esposa para Isaac, ele orou quando chegou na fonte lá perto do poço. Senhor, meu Deus, Deus de Abraão, olha só, ele orou. Aquela que vier ao meu encontro, aquela que der de beber, né, a água para mim, e ainda para os camelos, né? Essa que vai ser a mulher do meu servo, de Isaac. Mas me faça entender. Ele orou, antes dele terminar a oração, quem chega? Rebeca. Então a oração evita muitos passos errados. Então ore antes de tomar qualquer decisão. Ore antes. Se você orar dentro da vontade de Deus, com temor a Deus, obedecendo a Deus em tudo, pode ter certeza, a resposta vem. E se você tiver algum pecado, confesse o pecado e a resposta virá. Porque Deus ouve aqueles que têm pecados confessados, né? Que insistem em oração. Esse Deus vai ouvir com certeza. Então, a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupação. Então, toma cuidado. É um versículo ótimo para quem para quem está namorando, para quem está noivo. Isso aí, observe bem. Para o homem tolo, praticar maldade é um prazer. Já viu, gente, a pessoa que chega, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu namorei, eu peguei tantas meninas nas noites, né? O tolo, né? Quando ele fala, então ele gosta de falar, ele fala com prazer as tolices dele, né? Eu fiz isso, eu mexo com isso e tal. Gente, sem palavras, para o homem tolo praticar maldade, roubar, fazer isso, fazer tudo que a palavra fala que é contrário, sabe? É para ele um grande prazer, ele fala disso com prazer, mas ele é um tolo. Ele precisa de Jesus, ele precisa ler a palavra de Deus para ele se tornar uma pessoa sábia, né? Mas o homem sábio se alegra na sabedoria, se alegra na palavra, se alegra em Jesus, porque Jesus é a própria sabedoria. Então o homem sábio se alegra na sabedoria. Gente, é maravilhoso. A sabedoria é como água doce, sabe? Ela nos ensina, elas nos capacitam em tudo. Eu não entendo porque as pessoas não lêem a palavra. Esse livro de Provérbios é um livro lindo, de convocação, para a gente viver uma vida santa, que agrada a Deus, para a gente saber lidar com os nossos irmãos também. E eu não sei por que as pessoas não leem esse livro tão lindo, né? Então vamos lá, olha só, o homem mau receberá como castigo exatamente aquilo que ele teme. Olha isso, o homem mau receberá como castigo exatamente aquilo que ele teme, mas os desejos do justo se tornarão em realidade. Olha isso, gente, os desejos do justo se tornarão em realidade. Se você é uma pessoa justa,
pode ter certeza, vai em frente, porque os seus sonhos, os seus desejos vão se tornar realidades. É Bíblia, gente, não é conversa não, é Bíblia. É só obedecer. Olha só que lindo, né? O perverso será destruído de repente. Olha só, como chuva de verão que cai e logo passa, mas o justo permanece firme para sempre. Olha isso, né? O homem prudente constrói sua casa sobre a rocha, a palavra, Cristo, sobre Jesus, o homem prudente, né? Este é um fundamento perpétuo. O justo permanecerá vivo, olha isso, e feliz para sempre, enquanto o insensato passará de uma hora para outra, e dele ninguém mais se lembrará. A paz do Senhor para todos, gente. Tá vendo, gente? O homem prudente, o homem responsável, o homem que ama a sua vida, que ama a vida da sua família, ele constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra, não é sobre vento de doutrina, não é sobre profecias, nada disso, é essa palavra. Ele constrói a sua vida, ele edifica a sua vida dentro da palavra, e é a palavra que vai mudar a vida dele, ele vai confiar na palavra, e a palavra é que vai dar vida, livramento. Isso é temer ao Senhor. Então a pessoa que é prudente, ela constrói a sua casa sobre a rocha, Cristo, né? É o fundamento perpétuo, e o justo vai permanecer para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia! Olha que palavra maravilhosa, gente. Olha só, o empregado preguiçoso é como vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos. Eu não sei se você é patrão aqui, mas imagina você ter um empregado preguiçoso, né? É como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Se você trabalha para uma pessoa, pensa no seu patrão se você fosse uma pessoa preguiçosa lá dentro. Como seria? Ele não ia sentir algo ruim de você? Então, Deus está explicando isso aqui na palavra. Tá vendo? Olha só, o temor, o homem que obedece, a mulher que obedece ao Senhor, aumenta a duração de sua vida. Mas a vida do perverso será curta. Olha isso, gente. Tá vendo? O temor é a obediência ao Senhor, né? A obediência à palavra de Deus aumenta a duração de sua vida, mas a vida do perverso será curta, né? Olha isso. A esperança do justo se transforma em alegre realidade. É verdade, olha só, a esperança do justo se transforma em alegre realidade, mas os sonhos dos perversos nunca se realiza. Tá vendo, gente? Nunca se realiza. Mas a esperança, aquilo que você tem esperança, né? Se você for uma pessoa justa, justificada por Jesus Cristo, se transforma em alegre realidade. Não é palavra de homem nem de mulher, é a palavra de Deus que nos garante isso. Olha só, o caminho do Senhor dá força e segurança aos íntegros. Olha isso, o caminho do Senhor, o caminho de Jesus. Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então ele vai nos dar o quê? Força, segurança aos íntegros, aquelas pessoas que são sinceras de coração, que amam a Deus. Você vai ter força, você vai ter segurança aonde você pisar. Você sabe que o Senhor está ali com você e você vai ter sabedoria também. Oh, glória! Tá vendo, gente? Que lindo isso. Mas causa desgraça de quem pratica o mal. Tá vendo? Olha só, nada pode destruir a vida do justo, tá, gente? Nada pode destruir a vida daquele que está coberto pelo sangue de Jesus, está debaixo da cobertura da palavra de Deus. Nada pode destruir a vida do justo, né? Ele está coberto pelo sangue de Jesus, debaixo da palavra de Deus, né? Ele está obediente a Deus. Nada pode destruir essa pessoa, nenhuma inveja, nem oração contrária, nem nada disso pode destruir aquele que é justo, né? Que está justificado, que está debaixo do sangue de Jesus. Mas o perverso desaparecerá da face da terra. Olha isso.
A boca do justo diz palavras sábias. Olha isso. A boca do justo diz palavras sábias, né? A sabedoria comunica nas Sagradas Escrituras a qualidade de ser, né? Arguto para o bem. Embora esse mesmo termo fora dado da Bíblia, tem apenas o sentido de grande, inteligente, perspicácia e perícia técnica. Contudo, a sabedoria plena pertence a Deus e é dom de Deus aos amados do seu Filho Jesus. Olha só, gente, o Messias, tá vendo? A sabedoria plena pertence a Deus e é dom de Deus aos amados, né, de Jesus. Olha só que lindo. Então, se você é filho de Deus, pertence a Jesus Cristo, você vai ter sabedoria, inteligência para tudo, né? Então, a boca do justo diz palavras sábias, puras. Você segue uma linha fina, né? Uma linha fina ali do Senhor. Não tem palavras tortuosas, né? Mentirosas, perversas, violentas, gírias. Não tem nada disso. Você tem um falar, né, santo em tudo. É uma linha fina, né? Mas a língua perversa será exterminada. Olha isso. O justo sabe dar uma resposta boa e agradável. Boa e agradável. Ele tem sabedoria para isso, né? Mas a boca do perverso só conhece a maldade. A boca de quem é mau, de quem é perverso, só fala maldade, só fofoca, só inveja, só olho gordo, né? Misericórdia. Só sabe dar resposta má para as pessoas, né? A boca do perverso, gente, ele só conhece aquilo que é ruim, aquilo que não presta, responde, não sabe dar uma resposta com sabedoria, né? Só fala o que é mal, fofoca, mentira, inveja, fala mal, deseja o mal para aquela pessoa. Jesus amado, tem misericórdia de nós. Tem gente que só fala mal dos outros e não pode. O Senhor Jesus fala aí da sua palavra que a gente não pode falar mal de ninguém. Não fale nem mal nem bem de ninguém, né? Então, assim, o justo sabe dar uma boa resposta. Uma resposta boa e agradável. Mas a boca do perverso só conhece a maldade. E esse foi o capítulo de Provérbios 10. Vamos ler, vamos ver o melhor de Provérbios 10? Então, vem cá, vem comigo. Eu selecionei aqui o melhor, só extraindo, né, de Provérbios aqui o melhor. Olha só, rapidinho, o melhor de Provérbios 10. O filho sábio traz alegria ao pai, uma vida honesta livra da morte, o Senhor não deixará o justo morrer de fome, quem trabalha com diligência acaba ficando rico. Olha só, o filho sábio faz a colheita no verão, o justo é coroado com bênçãos, os sábios aceitam com alegria as instruções que recebem, quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer, as palavras do justo são fonte de vida. Olha aí, o amor esquece e perdoa todas as ofensas, né? Nos lábios do prudente está a sabedoria. Os sábios acumulam conhecimento, os bens do rico são a sua cidade fortificada, o justo ganha a vida com o seu trabalho, tá vendo? Quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, o sábio e ajuizado consegue controlar a sua língua, a língua do justo é como uma prata pura. As palavras do justo fazem bem a muita gente. A bênção do Senhor é a bênção da verdadeira riqueza, é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. O homem sábio se alegra na sabedoria, os desejos do justo se tornarão realidade, mas o justo permanece firme para sempre. O temor do Senhor aumenta a duração de sua vida. A esperança do justo se transforma em realidade. Em alegre realidade, o caminho do Senhor dá força e segurança aos íntegros. Nada pode destruir a vida do justo. A boca do justo diz palavras sábias. O justo sabe dar uma resposta boa e agradável.
Amém, gente? Esse foi o Provérbios capítulo 10. Amanhã eu volto para ler com vocês Provérbios capítulo 11. Né? E você continue firme nessa campanha. Se você não vê essa live aqui, tá na minha página e tá no meu canal do YouTube, tá bom, gente? Curte lá também. Deus abençoe a sua vida de maneira grande, especial, né? Que você tenha um amor por Jesus muito grande, que você possa amar, né, o Senhor de todo o seu coração e se apoiar nessa palavra. E lembre-se, o filho sábio traz alegria ao Pai. Até mais, gente. Fica com Deus.